Hi guys! Today we're going to study the passive voice. Hoje nós vamos estudar a voz passiva. A passive voice, voz passiva, é um tipo de construção frasal onde o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação da frase em vez de praticá-la. Por exemplo, ele lavou o carro. O carro foi lavado por ele. Então, em português, nós temos a voz passiva também. E a voz passiva, gente, pode ser utilizada em qualquer tempo verbal. Então, eu trouxe para vocês exemplos em tempos verbais que nós já estudamos, tá? Temos aqui o simple present. Simple present, eu posso dizer, vocês sabem que a gente usa o simple present para falar de fatos ou de algo da nossa rotina, né? Corriqueiro. Então, vamos lá. I love mangoes. Eu amo mangas. Como é que eu transformo isso na voz passiva? Em português, mangas são amadas por mim, né? Então, ó, mangoes are loved by me. Certo? Emily teaches English. Emily ensina inglês. Lembrando que na afirmativa do simple present, o verbo muda na terceira pessoa do singular, né? Então, Emily teaches English. English is taught by Emily. O inglês é ensinado por Emily. Próxima frase. They watch TV shows. Eles assistem programas de TV. TV shows are watched by them. Programas de TV são assistidos por eles. Ou a gente pode simplesmente dizer TV shows are watched, tá? Programas de TV são assistidos. Então, gente, o que é interessante para vocês verem aí? O verbo to be, ele sempre está presente, ó. Eu amo mangas, as mangas são amadas. Emily ensina inglês, inglês é ensinado. Então, ó, English is taught. Outra coisa importante é que o verbo, ele vai para o particípio. Ele parece aí com o simple past, né? Com o passado simples que nós já estudamos. Mas não é. Alguns verbos no particípio, eles são escritos e têm a mesma pronúncia dos verbos como passado simples, no passado. No particípio e no passado, eles são escritos e têm a mesma pronúncia. Mas muitos são diferentes. A gente vai ver alguns aqui, tá? Mas não se preocupem que na aula síncrona eu vou trazer para vocês uma listinha, a gente vai praticar isso, não se preocupem, tá? Então vamos agora para o simple past, que é o passado simples, certo? They closed shops. Eles fecharam lojas. Só que, gente, agora eu quero enfatizar as lojas. A gente usa a voz passiva quando a gente quer enfatizar um objeto, tá? É muito utilizado em manchetes de notícias. Por exemplo, as ruas foram alagadas pelas tempestades. As ruas foram alagadas e não as tempestades alagaram as ruas, porque é mais importante naquele momento falar das ruas, tá, gente? Então, a gente usa a voz passiva quando o objeto ele é mais importante do que o sujeito, tá? Shops were closed. Então, lojas foram fechadas. É como português, tá, gente? Emily spoke English. Emily falou inglês. English was spoken by Emily. O inglês foi falado por Emily. They canceled the reality show. Eles cancelaram o reality show, como a gente fala em português, né? Reality, tá? The reality show was canceled. O reality show foi cancelado, tá? Então, é mais importante falar sobre o reality show e não sobre quem cancelou. Então, o reality show foi cancelado, em inglês, the reality show was canceled. A diferença do simple past para o simple present é que o verbo to be, ó, aqui ele está no presente e aqui ele está no passado. E vocês já estudaram bastante o verbo to be, tanto no presente quanto no passado, né, gente? Vamos para o simple future. Simple future, futuro simples. I will pay the bill. Eu vou pagar a conta. Ou a conta de um restaurante, tá, gente? Então pode ser também a conta de luz, de água, the bill. The bill will be paid. A conta será paga. Será. Em inglês, vocês lembram que para a gente
transformar um verbo no futuro simples, é só a gente colocar will mais o verbo. Vocês lembram disso, né? Então, nós temos will, por exemplo, eu viajarei para São Paulo. I will travel to São Paulo, right? Eu viajarei para São Paulo. I will travel. Então, eu serei, I will be. Eu serei uma professora. Vamos supor que eu falei isso lá atrás, quando eu não era professora ainda. Eu serei uma professora. I will be a teacher. A conta será paga. The bill will be paid. Tá, gente? Emily will teach English. Emily ensinará inglês. English will be taught by Emily. O inglês será ensinado por Emily, tá? They will wash the school. Eles lavarão a escola. Will wash, lavar, né? Lavarão a escola. The schools will be washed. As escolas serão lavadas. Lembrando que será, serão, em inglês é will be, tá? Então, super simples. O objeto vem para cá, will be, e o verbo no particípio e o complemento, né, gente? Então, vamos lá. Present continuous. We are studying Italian. Gente, o present continuous é aquele que a gente usa para algo que está acontecendo no momento, tá? Então, nós estamos estudando italiano. Como é que a gente faz na voz passiva em português? O italiano está sendo estudado por nós, né? Italian is being studied. Então, a diferença dos outros tempos verbais para o present continuous e o past continuous que nós vamos ver é que nós colocamos o verbo be ali, ó, com o ing também, tá? Italian is being studied. Italiano está sendo. Como nós fazemos em português? O verbo ser, aí para transformar no gerúndio fica com NDO, né? Sendo. Em inglês é o ing, being, ok? Emily is teaching English. Emily está ensinando inglês. Aí como é que a gente faz? O objeto lá na frente agora? English is being taught by Emily. O inglês está sendo ensinado por Emily, ok? They are preparing the school. Eles estão preparando a escola. A escola está sendo preparada. Como é que a gente diz em inglês? The school is being prepared. Preste atenção nessa pegadinha aqui, ó. They are, e lá em cima também tem isso também, ó. We are studying Italian. Mas vamos ver aqui embaixo. They are preparing the school. Então, o verbo to be, ele tá no plural, ó. Porque they é eles, plural, tá? They are preparing the school. Quando a gente coloca o objeto lá na frente, o objeto tá no singular. The school, a escola. Então, em vez de ser are, fica sendo is, tá? The school is, é o verbo to be, é o mesmo verbo, só que agora no singular. Porque o objeto é só um, a escola. The school is being prepared. A escola está sendo preparada. A mesma coisa na primeira frase ali, ó. We are studying Italian. Nós estamos estudando italiano. Italian é uma coisa só. Quando vai lá para frente, o verbo to be fica no singular. Italian is being studied. Ok? Awesome. Past continuous. No passado contínuo é algo que estava acontecendo no passado. A gente já estudou sobre isso. Então, they were painting the school. Eles estavam pintando a escola. The school fica sendo o sujeito, né? Volta para cá, o objeto. Então, vamos lá. The school was being... A escola estava sendo. Ó, they were, the school was. Porque was é singular, the school é só uma, né? Então, the school was being painted. A escola estava sendo pintada, tá? Então, tanto no present continuous quanto no past continuous, o verbo principal na voz passiva, ele não fica com ing. Ele fica no particípio passado, como nas outras frases. O que fica com ing é o verbo to be, tá? She was eating cake.
Ela estava comendo bolo. The cake was being eaten. O bolo estava sendo comido. Gente, ó, se você quer saber quem estava comendo o bolo, qual é a frase mais importante? A primeira, né? She was eating the cake. Ela estava comendo o bolo. Mas se eu quero saber dessas comidas, o que era que estava sendo comido, que me disseram? O bolo, the cake was being eaten. Então, gente, depende do contexto, se o objeto é mais importante ou se o sujeito é mais importante na frase, tá? Então, the cake was being eaten. O bolo estava sendo comido. Comido é particípio. Todos os verbos que nós vimos até agora, eles têm a mesma escrita e pronúncia no passado e no particípio. Mas eaten não. O verbo comer, eat, no passado simples é ate. Então, I eat breakfast every day. Eu como café da manhã todos os dias, algo da minha rotina. Se eu for falar sobre ontem, eu digo I ate breakfast yesterday. Eu comi café da manhã ontem, tá? Então, comi em inglês é ate, mas o particípio que é usado na voz passiva é eaten, tá? Mas não se preocupem que nós vamos ver outros verbos na aula síncrona. They were inventing more apps. Eles estavam inventando mais aplicativos. Mais aplicativos é o objeto. Então, agora a gente vai transformar na voz passiva. O objeto é mais importante na frase. Então, vamos lá. More apps were. Continua were, porque they were. E more apps também está no plural. They, eles é plural. More apps é no plural. Então, continua were. More apps were being invented. Então, voltando, tanto no present continuous como no past continuous, na frase passiva, na voz passiva, o verbo principal ele não ganha o ing, ele continua no particípio passado. O que ganha o ing é o being, tá? É como português, mas aplicativos estavam sendo inventados. More apps were being invented. Tá, gente? Então, a grammatical structure, a estrutura gramatical da passive voice. Temos o objeto, né? Na voz passiva, o objeto é que vem primeiro. Depois nós temos o verbo to be, tá? E lembrando que se for no present ou no past continuous, é o verbo to be e o be, né? Com o ing, o past participle, o particípio passado do verbo principal e o complemento, se tiver, né? Então, vamos ver essa frase. More apps é o objeto, are being, verbo to be, estão sendo, invented, inventados, by teenagers. Invented é o particípio do verbo, né? E o by teenagers é o complemento, por adolescentes. Mais aplicativos estão sendo inventados por adolescentes. More apps are being invented by teenagers. Isso aqui pode ser uma manchete, porque o mais importante não são os adolescentes, são os aplicativos que estão sendo inventados, né? Então, seria uma manchete de notícia, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da voz passiva. A gente pode utilizar com todos os tempos verbais que nós estudamos até agora. Prestem atenção, anotem, repitam depois de mim, pausem. Se tiverem alguma dúvida, tragam para a aula síncrona. E espero que vocês tenham gostado. See you next time. Bye, bye.